questão se levanta, eu já não tenho presente se nós a tratamos da outra vez, porque é que aparece o general Spínola quando o MFA, das duas vezes que se pronunciou clandestinamente em termos de escolha, tinha escolhido o general Costa Gomes. Para presidente. Para presidente. Há aqui, portanto, várias razões que levam a isso. Pessoalmente considero que se conjugaram duas coisas. Por um lado, a ambição do general Spínola, que tinha de facto um projeto de poder pessoal, como depois havemos de ver, que tinha um grupo que o apoiava nesse projeto de poder pessoal, e por outro lado, a matreirice ou a capacidade de planeamento a médio e longa distância do general Costa Gomes, que lhe terá estendido a passadeira vermelha para que ele a pisasse, na certeza de que o primeiro era para cair, como acontece sempre. A isto conjuga-se, liga-se aquela cena da rendição do Marcelo Caetano, que vem ter influência, em que, como já falámos da outra vez, o general Spínola, é o próprio Marcelo que pede ou diz que gostaria de se render ao general Spínola, e é o general Spínola que pede ao hotel que está na Pontinha delegação para poder ir, autorização para poder ir receber a rendição do Marcelo Caetano, vai e aparece como primeira figura do movimento, que leva nesses dias e nos dias seguintes, em toda a comunicação internacional, quem aparece como o chefe do 25 de Abril é o general Spínola, quando de facto não era. Eu recordo-me que a primeira vez que um de nós deu uma entrevista, e fui eu que a dei a uma revista brasileira, e disse, não, o general Spínola, chefe do movimento. Não, o jornalista ficou absolutamente siderado com isto, e depois, mais tarde, quando li a entrevista, ele dizia que iríamos assistir rapidamente à luta entre os jovens capitães e os velhos generais, e ele na altura terminava o artigo dizendo que por ele apostava nos capitães. Não se terá enganado a médio prazo, no imediato, mas depois acabou naturalmente por não ser bem assim. Mas de qualquer maneira, portanto, aparece o general Spínola, e há aqui dois aspectos desta proclamação para que eu vos queria chamar a atenção, que é o que diz a contradição entre a proclamação e o programa político que tinha sido aprovado. Foram-vos dados as duas versões do programa do MFA, como diz o Almada Contreiras, a das 3 horas da manhã do dia 25, e depois a outra que é tornada pública, onde na segunda versão é cortada uma linha que falava que o problema colonial tinha que se reconhecer o direito dos povos à autodeterminação e independência, e no programa que depois é posto fora para a comunicação social e para a população em geral, a linha é cortada. Certamente que na questão da descolonização este tema foi tratado, mas nunca é demais realçar, de facto, a alteração de posições do general Spínola entre o Portugal e o Futuro, publicado a 22 de fevereiro, e depois a defesa das posições que assume no programa do MFA, e que nos faz perder, como há dias dizia o David Martel numa análise sobre este tema, nos fez perder 93 dias, que foi o tempo que mediou entre o dia 25 de Abril e o dia 27 de Julho, que tiveram consequências absolutamente desastrosas no processo de descolonização. Não só no processo de descolonização, também no processo interno,
mas no processo de descolonização. Também repararam, certamente, que não se fala em partidos políticos, fala-se em organizações cívicas, porque na altura, tal como já vos foi dito de outra vez, a própria palavra democracia era extraordinariamente difícil de incluir no programa político, partidos políticos ainda muito pior, e portanto se repararam na primeira declaração que a Junta faz, nem fala em partidos políticos, para formar partidos políticos, fala em associações cívicas que hão de levar à expressão da vontade popular nas eleições. Portanto, esta situação, logo no dia 25 de Abril, na Pontinha, que eu já não tenho presente, falei neste conflito que se gerou na Pontinha logo no dia 25 de Abril, à volta do programa político, em que depois, já no dia 25 de Abril à noite, depois da situação militar resolvida, quando há esta primeira reunião que precedeu depois a apresentação pública, que foi este filme que vimos aqui na televisão com a proclamação da Junta, nessa reunião entre a Comissão Coordenadora e a Junta de Salvação Nacional, o General Spínola diz: pronto, o assunto está resolvido, agora não é preciso programa político para nada. E houve alguém que lhe disse: General, as tropas ainda estão na rua, portanto, ou é o programa político que nós combinámos consigo e que está acordado, ou se o senhor não aceita isso, a porta de saída está ali, faça favor de sair. Ele disse que sim, não senhor, com certeza que aceita o programa, mas conseguiu impor a tal alteração que vem a ter consequências extraordinariamente fortes. Portanto, era este aspecto que aqui, em relação a este primeiro dia, eu gostaria de frisar. Gostaria também de vos frisar que o primeiro governo provisório que se vem a constituir é um governo civil. É um governo que só tem 2 militares, o Ministro da Defesa Nacional, outro, um ministro que não é escolhido pelo facto de ser militar, mas sim pelo facto de ser um bom técnico, que vai, penso que é, não é da economia, é das obras públicas, se não me engano, que era um engenheiro amigo, portanto, o engenheiro... É um militar que aparece, não tinha ligação connosco, não aparece como militar, aparece como técnico, como outro cidadão podia aparecer como técnicos. Portanto, o primeiro governo, a nossa vontade foi que fosse um governo absolutamente civil.